Eu sou Esbole, @Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 3 de janeiro de 2026 até o dia 9 de janeiro de 2026. Nessa semana, Critics' Choice 2026. O Agente Secreto vence como o melhor filme estrangeiro. Chega de conspiração. Episódio final secreto de Stranger Things não existe, confirma Netflix. União Europeia confirma a aprovação do acordo com o Mercosul, maior zona de livre comércio do mundo. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grande Esbole. Mais uma semana que passou aí com viagens, com decisões, com ausências. Uma semana repleta de acontecimentos que, como qualquer outra aí, né? Começando 2026, nesse mês maravilhoso de janeiro, tem que ser relatado aqui. Então, não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana, puxando aí do pós-gravação, no sábado, né, saí aqui, como a academia ainda está de férias, né, ela volta só na próxima semana, então Gabi e eu estamos improvisando aqui os exercícios, e no sábado a gente saiu pra caminhar aqui na lagoa, que tem bem pertinho de casa, né. Fomos ali, né, demos umas andadas, né, em torno da lagoa, e depois saímos para almoçar, né, num lugar que tinha aberto, né, aqui pertinho, um lugar novo. Então fomos lá para experimentar, aprovado, bem barato, o que faz com que a gente só pense que, vamos aproveitar comer agora, porque daqui a pouco eles já vão subir bastante esse preço, porque não vão se sustentar, porque tá tudo aqui, eles são o ponto fora da curva aqui dos arredores, né? Então, muito provavelmente amanhã a gente come lá também. Então, foi isso. No restante do tempo, no sábado, não lembro se a gente fez mais alguma coisa. Domingo, a gente só pegou o assado, né, de sempre no açougue. E só, eu acho. No sábado à noite eu fiz pastel de forno, né? Que é uma coisa que a Gabi tava com vontade de comer, eu nunca tinha feito. E aí, tá bom, né? Eu simplesmente preparei uma carne moída ali, né, dei uma temperada, e aí forno, né? E só isso. Daí no domingo foi isso, né? O assado de sempre e ficar de bobeira, eu acho. Pra daí começar a semana, e a semana é meio que todo dia a mesma coisa, salvo a segunda-feira, que vai ser o motivo da minha reflexão, que eu levei os gatos pra castrar, né? Eu acho que eu cheguei a comentar no episódio passado que o Pinhão e a Pamonha estavam dando indícios, né? Que estavam com sua maturidade sexual aí chegando, estavam gritando bastante, tava assim, né? O Pinhão gritando bastante, a Pamonha gritando bastante, a Pamonha se esfregando bastante nas coisas, e daí vamos castrar, né, porque tá na hora. Daí eu levei na segunda-feira, e eu volto daqui a pouco pra falar mais a respeito de que reflexão isso daí me despertou. E aí no restante do tempo, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio que é sempre igual, que eu tô de férias, né, da universidade. Mas eu acabo sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo as coisas que eu gosto de fazer, né? Então, tô aqui lendo em paralelo, acho que uns 4 livros que eu tô lendo em paralelo, né? Daí cada dia eu pego leio às vezes de manhã uma coisa, à tarde outra, vou alternando. E né? Alguns são livros mais técnicos, né? Assim, mais relacionados a marketing ou ciência, assim, né? Então daí é uma leitura que demora um pouco mais, que eu vou parando, vou anotando, vou pensando coisa, vou rabiscando, e daí deixo aquilo ali dar uma sentada melhor, né, nas ideias, e vai aos poucos essas leituras. Aí tem outros que são mais assim, entretenimento, e aí vai um pouco mais rápido, é o padrão de leituras, né? E acho que tem o último evento, né? Porque todo dia se repete isso. Acho que um outro ponto que foi uma constante durante a semana é que praticamente todas as noites, né, a Gabi e eu, a gente tá assistindo uma série nova que é da rede de streaming, né, da rede de A a Z, e aí chama All Her Fault, né? Acho que em português seria Tudo Culpa Dela. Não sei como é que se teve tradução, eu acho que tá o nome só em inglês. E estamos assistindo, não terminamos ainda, então não fica aqui de recomendação, mas estamos gostando. De recomendação oficial, eu digo, né? E aí agora sim, hoje, sexta-feira, o último evento que tava
tinha chovido durante a tarde, aí eu fui buscar a Gabi aqui, né, no trabalho dela, paramos, né, depois numa padaria pra comer uma coisa e chegamos aqui em casa pra gravar. E agora os gatos estão malucos aqui correndo com uns brinquedos, né, uma molinha que eles adoram e meio que é isso. E agora ficou bem na hora que eles chegaram no quarto correndo. Vou passar a bola para que Evan Xuxim comente como foi essa semana enquanto eu desligo aqui o microfone para não captar a bagunça. Dale. Cara, vamos lá então. Minha semana começando cronologicamente sábado. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, né? O que eu e a Tati fizemos. Mas eu sei que no domingo a gente viajou. A gente pegou o carro, pegamos meu irmão e a minha cunhada e fomos junto com meu pai e com a minha mãe, né? Eles na frente de moto. A gente foi até Itaipulândia, que dá mais ou menos aí, deu 1h30, mais ou menos, de Cascavel até lá, né? A gente saiu daqui 8 da manhã. A gente foi lá pra fazer 2 coisas. A primeira delas, visitar uma santinha que tem lá num grande morro e tal, bem legal, bem bonito. E segundo, pra ir no parque aquático que tem de Itaipulândia, né? O meu irmão e a minha cunhada já tinham ido, né? E aí eu, a Tati e os meus pais fomos pela primeira vez. Foi bem legal, cara. Foi mais divertido do que eu pensei que seria, assim. Por mais que tenha me deixado bem cansado, né? Porque essa semana, inclusive, adiantando, eu trabalhei bastante. Inclusive, na segunda-feira eu trabalhei mais de 12 horas seguidas, né? Trabalhei das 6h30 da manhã até as 9 da noite. Até as 9h30 da noite, na verdade. Para adiantar o serviço da terça e tal. Enfim, foi uma correria, né? Me deixou bem cansado, mas foi bem divertido, assim. Eu me queimei um pouco, apesar de passar bastante protetor solar e tal. Como a gente ficou o dia todo ali, né? No sol, nas piscinas, nos brinquedos lá, acabou que a gente se queimou um pouco, né? A Tati um pouco menos, eu me queimei mais, porque eu sou bem branquelo, assim. Então, apesar disso tudo, foi muito divertido, bem legal, assim. Acho que é um rolê que provavelmente faremos novamente no futuro. Então, bem legal mesmo. Aí retornando segunda-feira, como eu mencionei, eu trabalhei bastante horas ali, tô treinando uma nova funcionária, né? Ela começou essa semana, começou o treinamento dela, então assim, né, com o meu cansaço, acaba que às vezes eu fico meio sem paciência para ensinar, e aí eu percebo que eu tô meio tipo, nossa, eu tô meio rude, assim, daí eu tento dar uma melhorada, assim, mas, cara, é cansativo, assim, bem cansativo, tá sendo bem cansativo para mim. Durante essa semana também eu participei de uma reunião online sobre uma iniciativa de um fórum, né, do campo lacaniano aqui em Cascavel não, no Paraná. E aí estamos vendo a possibilidade de eu entrar como participante, enfim, vai ser bem interessante, né, um caminho... não sei, que me despertou bastante desejo, bastante interesse, assim, pra seguir na psicanálise, ainda mais agora que acabou a faculdade, né? Eu me sinto meio órfão, assim, dos estudos, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, e aí surgindo essa possibilidade me parece um caminho bem interessante a ser trilhado. Também, nessa semana, inclusive agora há pouco, antes de começar a gravação aqui, eu e a Tati, a gente tava falando sobre Stranger Things, né? Inclusive teve uma grande polêmica, que foi a notícia que eu li essa semana, com milhares, talvez, de teorias que estavam acreditando que no dia 7/1/2026 seria exibido um episódio secreto de Stranger Things, porque o pessoal não gostou, e aí começaram a encontrar o famoso ditado, né, vários pelos em ovo e tal, porque não, isso aqui quer dizer isso, o uniforme tá de cor diferente do que era do colégio, não sei o que, todo mundo tá nessa posição, e enfim. Acabou que foi um grande fake, né? Mas despertou um pouco de conversa entre eu e a Tati, né? Porque o final de Stranger Things me deixou muito mais emocionado, apesar de eu não gostar muito da série, eu achei a série meio chata, assim, meio pai e tal, né? O fato de o final, o epílogo, especificamente, ele me pegou muito, assim, porque é uma memória afetiva que eu vivenciei por muitos anos da minha vida, assim, né? Que é um momento que não volta mais e tal, né? Aquele momento, aquele grupo, meio que, sabe, promessas parecidas, assim, tipo, dos personagens prometendo, não, a gente vai se ver, porque, não, amizade pra vida inteira, e, cara, quantas promessas dessas foram feitas e acabaram não durando? Mas, enfim, eu tô me adiantando, porque eu vou usar isso como reflexão,
Então, antes que eu inicie, eu vou respeitar as regras aqui do programa e vou passar a bola para que você, amigo Sbole, faça sua reflexão. Opa, vamos lá então. Por essa tua fala final, já pensei que vai vir uma indicação de uma música aí na sessão mais, talvez. Uma música que você já indicou em outros momentos. Agora que os gatos chegaram para correr e se estrupiar aqui na torre. Mas vamos tentar manter o foco aqui, manter a coesão do que eu vou falar. Vamos tentar, né? Que a gente sempre sabe que eu não sou a pessoa mais bem articulada do mundo. Pois bem, olhando para esses Sarnans aqui agora, o Pinhão agora tá inclusive mordendo a tela da janela aqui, que é justamente a tela de proteção. Fico pensando, porra, eles são um caos, são caóticos, eles estão aqui sempre perturbando, você fica, meu Deus, não faz isso, meu Deus, tá que estressante, blá blá. Mas a grande verdade foi que na segunda-feira eu levei eles pra internar, né, pra fazer a castração, que seria só na parte da tarde. E daí a veterinária falou, traz aqui na parte da manhã pra eles já ficarem, né, com a gente, traz em jejum, etc e tal. Aí eu levei eles, 9 da manhã, assim, né, deixei eles lá, e aí voltei pra casa e, né, como eu deixei eles lá, não tinha mais gatos aqui em casa. E isso daí me despertou, assim, a reflexão de, eles fizeram falta, né, eles são caóticos, eles são bagunceiros, tem hora, assim, que, sabe, eles dão uma atentada aqui que a gente fica se perguntando, meu Deus, por que eu fui pegar essas coisas aqui pra cuidar? E a grande verdade é que, a gente gosta bastante deles, né? A Gabi também, né, ela chegou pro horário de almoço dela, ela falou, que diferente, tá um silêncio aqui a casa, tá assim, quieto, não tem bagunça, não tem gato subindo em cima da mesa, tem que ficar tirando o gato. E, né, a gente sentiu falta, né, já viajou, assim, coisa do tipo, né, mas então os gatos ficaram em casa, a gente saiu, a gente sentiu falta deles não estarem com a gente, mas aí quando a gente tá em casa e aí eles não estavam em casa, aí foi a primeira experiência que a gente teve nesse sentido e foi diferente, e, né, por mais que seja um caos, assim, é um caos que a gente aprendeu a gostar. Muito bem. Bom, eu acho que como complemento eu posso trazer que eu estarei ou estou prestes a viver algo parecido, né? Afinal de contas, eu tô aqui em casa com 6 gatos, né? Uma mãe e 5 filhotes, né? Alguns deles já estão prometidos para adoção, que são 2 especificamente. Logo, estamos até então com 4 gatos que, teoricamente, ou vão ficar ou não tem um lar, né? Então eles estão ficando, digamos assim. Apesar de a gente não ter entregue nenhum, porque essa semana foi a primeira vez, inclusive, que eles comeram um pouquinho de ração. Alguns deles também, não foram todos. Então a gente está analisando aí até o passo para entregar, digamos assim, alguns deles. E, cara, é curioso porque, assim, eles começaram a sair e começar a explorar um pouco mais do quarto essa semana também. A gente sempre deixava uma barreira para eles ficarem ali no closet e tal, né, que tinha espaço suficiente para eles e tal. Só que eles começaram a superar a barreira, começaram a escalar o papelão, enfim. E aí, para evitar se machucar, né, a gente pegou e deixou sem barreira ali. Então, eles podem circular agora tranquilamente pela casa toda. E estão começando a gerar um pouco de bagunça, às vezes estão mordendo uns fios ali, enfim, tá complicado, mas eu acho que estou nesse seu pré-momento aí da ausência de bagunça, é o que eu tô vivenciando atualmente, e aí quem sabe no futuro eu trago uma reflexão parecida. Exatamente, mas enquanto essa reflexão não chega, eu acho que você vai ter que trazer uma reflexão que já tá meio pronta por agora. Muito bem, cara. Vou fazer a reflexão, inclusive, sobre esse aspecto do que eu tava comentando do Stranger Things. E o que aconteceu foi que eu e a Tati, a gente tava conversando sobre isso, né? O epílogo ali, meio... Acho que não chega nem a ser um spoiler, mas eles estão encerrando... falando sobre RPG, jogando RPG e tal. E aí é uma parada que eu fazia muito, né? Na minha adolescência, assim, no final da adolescência, era uma parada que unia muito eu e os meus amigos, né? A gente jogava a madrugada inteira. E aí eu e a Tati, a gente tava comentando sobre isso, né? Que eu fiquei mais emocionado justamente porque isso tem relação direta com a minha história. E aí eu comentei, falei, tem até vídeos disso. E aí ela falou assim, tem? Eu falei, tem, quer ver? Vamos lá ver.
E aí eu peguei e comecei a abrir alguns vídeos assim, inclusive que um amigo nosso, que inclusive o apelido dele, que é Presunto, só veio por conta de RPG, porque o personagem dele tinha morrido e tal, e aí a gente tava jogando vampiro e tinha que esconder o corpo, daí um dos chefões lá falou pro capanga, falou, e traz o presunto junto, e aí ficou pra sempre o presunto, né, ele virou o presuntinho. Aí, nesse dia em específico, a gente virou a madrugada, e aí ele dormiu, e aí a gente começou a desenhar coisa na cara dele, ele não acordava, a gente começou a dar tapa, ele não acordava, assim, e é muito engraçado porque dá pra escutar a minha risada, né, quem tá filmando sou eu, cara, eu começo a chorar de dar risada, assim, porque a gente tenta de todo jeito acordar, ele não vai, ele não levanta, assim, até um momento que, tipo, alguém cai em cima dele e tal, dele acorda, tipo, super assustado, olhando pros lados, assim, e aí todo mundo tá rachando muito o bico, enfim, foi engraçado. E aí eu comecei a ver os outros vídeos também, mostrar pra Tati, e aí foi aí que eu falei, pô, cara, olha só, isso aqui foi a minha vida, assim. É esse RPG. Tem um vídeo de eu duelando, jogando uma partida inteira de Yu-Gi-Oh! Junto com outro amigo, e a gente tá zoando e fingindo que a gente tá no anime e tal, né? Fingindo que tá, explosão, blá blá blá, coisa assim. Então, são bobagens assim, né? Que até pode ser visto hoje em dia como tosco. Falar assim, nossa, que tosco, que idiota. Mas o quanto eu tenho carinho por aquilo, sabe? Por ter vivenciado aquilo, de ter conhecido aquelas pessoas. E de que algumas, inclusive, estão presentes na minha vida até hoje, né? O próprio Lucas, o Johnny, o Colher que ganhou o apelido também por causa de RPG. Então, assim, cara, é incrível sentir esse sentimento, ou vivenciar, na verdade, esse sentimento de nostalgia, que são tempos que não vão voltar, independente do que aconteça, assim. Por mais que a gente se reúna hoje em dia, sabe? Não vai ser a mesma coisa, a gente não vai estar naquele momento em que, tipo, cara, a gente, sei lá, metade de nós, a gente tinha malemar um salário, assim, a gente tinha que se alimentar dos salgadinhos mais baratos, do milhopan, a gente tinha que comer carne velha que tinha sobrado de 4, 5 dias atrás, porque os pais do meu amigo tinham viajar e tinham deixado pra ele um leitão lá e ele que se vire, e a gente fazia de tudo que era jeito, a gente dormia no chão, dormia no sofá, sem coberta, em cima de coberta, né, um caos, que é um momento que hoje em dia, tipo, acho que seria impossível o próprio corpo, fisicamente falando, suportar isso, mas até uma questão assim de fase da vida mesmo, né? Tipo assim, cara, beleza, deu o horário, eu quero dormir, não quero mais ficar a madrugada inteira, né? Por mais que fique, não vai ser aquela mesma experiência, aquela mesma energia, aquela mesma vivência. Então, é isso, já me estendi bastante. Isso eu queria dizer, então, rola fortitude aí. Então, pra quem aí não é nerdola, talvez não faça sentido essa fala. Pra quem pegou a referência, talvez tenha sido impactado pelo epílogo do Stranger Things. Eu também, né, compartilho, assim, em menor escala, né, porque eu joguei muito menos RPG do que você. Mas ainda assim, foi um tempo de que, pô, era toda semana a gente tava se juntando e tal pra entrar naquele mundinho e ficar, né, fazendo coisas que, pra quem olha de fora, tá só um negócio muito idiota, um monte de marmanjo ali, falando com voz diferente, fazendo, né, ali, sei lá, sofrendo por algum dado que rolou um valor ali que foi insuficiente pra alguma coisa, as piadas internas que vão surgindo, as histórias que vão se formando e, obviamente, as amizades que vão se fortalecendo a partir disso. Então, RPG tem uma identidade, né, que não é sei lá, compartilhada por todas as pessoas, né, do mundo, assim, mas para quem acabou se cativando por isso, eu acho que é um negócio que ressoa bastante, né, como um tempo que a gente vivenciou, que foi bacana e que, infelizmente, né, não retorna mais, mas que fica nas nossas memórias, tal como o Mais Uma Semana está registrando as nossas memórias por aqui. Muito bem, e com frases fortes, vamos avançar então para a sessão mais. Teremos que ir de mais um feedback ou mais uma indicação? Cara, eu tô checando aqui nossas redes neste exato momento
E em termos de e-mail, nós não temos e-mail, não temos na caixa de spam e-mails aqui. Nas nossas redes de comentário, o Pinhão tá aqui batendo no meu microfone, só espero que ele não desconecte nada. Nossas redes de comentário não tem nada. Vou checar neste exato momento o nosso Instagram. E no Instagram nós também não temos mensagens. E aí, Evantishin, eu dou a deixa pra perguntar se você tem indicações pra gente, por favor. Cara, eu acho que eu indiquei da última vez, então eu posso passar a bola. Você tem alguma coisa pra indicar aí? Cara, deixa eu pensar. Dura que assim, eu vou indicar uma coisa aí. Como eu sempre relato por aqui, né, que foi uma grande perda que eu tive nos meus influencers de cinema, né, o Gabriel Gaspar parar de produzir conteúdo, ele, né, se retirar das internets por aí, por uma série de questões pessoais, né, e eu fiquei órfão, né, desse meu crítico favorito, né. Ainda tenho o Max Valarezo, gosto bastante, só não assisto tanto assim mais os vídeos dele, né? Mas recentemente estou acompanhando no Instagram bastante as postagens do Arthur Tuoto, né? Uma dica do Luigi. E aí o Arthur tem curso, tem um monte de coisa, mas ele faz várias postagens que ele faz assim, rankings, indicações de séries, filmes, diretores, que muitas vezes a gente acaba, né, negligenciando, nunca ouvindo falar, não prestando atenção com relação a isso, e acaba sendo uma indicação indireta, né, que eu tô indicando ele, que eventualmente vai trazer indicações de várias outras coisas. Então, o Instagram dele é Arthur Tuoto, Arthur com TH, Tuoto é Tuoto, né, então Arthur Tuoto, não tem ponto, não tem underline, não tem qualquer outro elemento aí para dificultar a escrita, e dê uma olhada ali, tem várias postagens com indicações, né, de filmes do século XXI, filmes da década de 40, filmes de terror, filmes cult, filmes não sei das quantas. Você vai encontrar uma dica aí, amiguinho, que pode te agradar. Então, dê uma olhada lá e aí procura na plataforma que tiver essas obras, ou procura aí no caminhão da internet, que eventualmente ele derruba no teu dispositivo preferido. Muito bem. Então, agora é isso? Bora pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Então bora lá, se quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se quiser mandar aquela mensagem direta, tá ouvindo pelo Spotify, quiser mandar um comentário direto por ali, você também tem essa opção. Você pode comentar nesse episódio ou em qualquer outro, que a gente dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, o Pinhão tá batendo aqui nas coisas. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a propósito do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!